Olá a todos! Neste vídeo vamos falar sobre as variantes linguísticas, sobre a perspectiva da nova BNCC. Bom, a BNCC é um documento atualizado sobre o ensino no Brasil. Em vista disso, sabemos que as ideias ali concebidas estão atreladas às visões mais contemporâneas, principalmente no que se refere ao assunto linguagem. Por isso, toda a concepção de linguagem que se encontra ali tem uma relação e focaliza a língua como objeto interacional. Isso é de extrema relevância para o modo como os currículos se desenvolverão a partir de tal opinião acerca da linguagem. Sabemos que o currículo não é um documento que existe no vácuo, como muitos autores afirmam. Ele é fruto de disputas ideológicas e também de disputas políticas. Logo, sabermos que a concepção de linguagem adotada pela BNCC é uma concepção interacional, isso demonstra que o documento também possui uma fundamentação na ideia de inclusão, Um documento que procura democratizar muito mais do que excluir os alunos brasileiros. Isso é extremamente interessante. A BNCC, ela principalmente na educação básica, e aqui nosso assunto ele se centraliza nesse nível de ensino, ela focaliza extremamente e de forma rotineira as questões sociolinguísticas no trabalho com a língua. Quase todos os conteúdos de língua portuguesa relativos à oralidade, leitura e escrita estão relacionados também com o trabalho das variantes. Essa visão de ensino da língua portuguesa quebra aquela visão estruturalista da linguagem como objeto de comunicação, que até então era adotada por muitas escolas brasileiras em seus currículos. Mas precisamos salientar também que a BNCC em si não é um currículo, Ela é um documento norteador. Ela norteia os currículos que serão desenvolvidos posteriormente pelas secretarias de educação municipais ou estaduais. Porém, ela norteia esses documentos posteriores que surgirão, sempre enfatizando a necessidade de integrar o aluno à escola a partir da sua linguagem. E como ser linguístico, esse aluno também tem de entender que a sua ação em sociedade necessita que ele domine os vários níveis que a linguagem em que a sociedade em que ele se contextualiza adota. Logo, eu acolho o aluno com a linguagem que ele possui, valorizo essa linguagem como algo internalizado pela convivência social que ele teve no contexto, como algo também próprio da identidade dele, mas ao mesmo tempo eu ajo sobre esse aluno tentando fazê-lo compreender que a vida em sociedade necessita de diversas circunstâncias de conhecimento da língua. Logo, o intuito é formar alguém poliglota dentro do seu próprio idioma para interagir em sociedade. Travaglia, que é um dos grandes linguistas brasileiros atuais, ele afirma que 3 pontos são importantes para o desenvolvimento de qualquer currículo. E nós podemos afirmar que os 3 pontos apontados por Travaglia também estão presentes na BNCC, sendo eles: procura-se sim, através do ensino de língua, desenvolver-se a competência comunicativa do aluno, não apenas para questões formais do uso do idioma, mas para todas e quaisquer questões relativas ao uso da língua em quaisquer contextos. O desenvolvimento da língua padrão, da norma padrão, até para o aluno poder se incluir em espaços que possivelmente ele não conseguiria se incluir se ficasse só restrito à linguagem que aprende na família. E também trabalho com questões relativas à teoria gramatical e atividades metalinguísticas, mas para entendimento do funcionamento interno da língua,
num processo descritivo, não tanto ali pela questão da fundamentação e uso da língua em si. A BNCC, ela também afirma muito a questão do estudo das variantes e do entendimento de que a língua é um processo histórico, mas também um processo fruto de disputas ideológicas, né? Logo, a maneira como eu falo, as palavras que utilizo, né? Ou as palavras que estão ali, ou os textos, enfim, né? Os enunciados que estão ali descritos no currículo, né? Como coisas que devo ter contato, são também frutos desse mesmo processo, né? Então, a questão ali é demonstrar para o aluno que ele sempre deve estar em resposta ativa a tudo que lhe é ensinado, uma vez que a língua ela é sempre um objeto de disputa do poder. E ele precisa estar atento a isso para que ele consiga também, dentro desse processo, trabalhar de forma ativa e demonstrar uma ação responsiva acerca das palavras que ele utiliza, tanto na fala como na escrita. A partir desse conhecimento é que os professores irão traçar em seus currículos municipais ou estaduais, e isso no Espírito Santo aconteceu porque existe um currículo do Espírito Santo feito a partir da BNCC, né? Como trabalhar essas ideias, né? Porque na BNCC eu tenho isso de uma maneira mais... de uma maneira menos pontual, né? De uma maneira mais hipotética, né? Como trabalhar isso efetivamente no currículo. Então, o que ocorre? Os currículos feitos a partir da BNCC, e eu falo isso pelo currículo do Espírito Santo, mas eu penso que a maioria deles seguiu o mesmo caminho. Esses currículos em língua portuguesa feitos a partir da BNCC, eles prestigiam todas as variantes linguísticas, né? Como assim? Eles trazem para a sala de aula a oportunidade de se conhecer inúmeros gêneros textuais. Desde gêneros textuais formais, como resenhas, textos dissertativos, notícias, textos científicos de toda natureza, até textos populares, como cordéis, como canções de roda, como piadas, né? Ele trabalha desde situações de escrita, muito formais, até situações de fala, muito informais. Esse tipo de texto que o currículo capixaba traz, né? A gente utiliza currículo do Espírito Santo traz, ele tem uma relação muito atrelada à BNCC, porque ele prestigia, né, todas as variantes pertencentes à cultura e também à cultura capixaba. Lembrando que, né, também está bem claro ali que o aluno, ao longo da sua maturação psicológica, né, ele vai se descentralizar do ambiente familiar. E isso é importante para o próprio crescimento pessoal do aluno. E essa descentralização que acontece aos poucos desse ambiente familiar, desse mundo ao qual ele primeiro teve contato, né, é uma descentralização também que acontece por meio da linguagem. Porque o aluno vai amadurecendo e construindo outros falares a partir dessa descentralização. Por isso, o currículo tem que prestigiar também essas habilidades que o aluno vai conseguir construir de acordo com a sua maturação psicológica. Uma outra questão também importante são as questões advindas desse meio online, né? Os nossos alunos atuais, cada vez mais, eles têm um mundo paralelo, fora do analógico, então estão sempre ligados a redes sociais, a jogos, a novos termos, né? A linguagem deles tem uma relação muito grande com esses ambientes. Então, a BNCC ela vai privilegiar, né, nesse sentido, né, textos, porque eu estou falando aqui de trabalho em língua portuguesa e a enunciação ela ocorre sempre por meio de processos discursivos inerentes à produção textual, né, à leitura textual. Então, a BNCC ela vai privilegiar, em questões de variantes linguísticas, textos que estão na norma culta, uma vez para inserir o aluno em ambientes sociais. Ela vai privilegiar também textos com linguagem coloquial, para que o aluno entenda, né, as questões culturais da sua própria formação, da sua própria identidade, a cultura também do seu país. E também vai privilegiar textos relacionados ao ambiente digital, que já fazem parte da linguagem do aluno. Até para o aluno se perceber como alguém ativo dentro das produções escolares, né? Para ele entender que o que se propõe à escola são coisas que estão presentes na realidade dele.
e dessa forma ele consiga sempre relacionar as aprendizagens escolares com a vida em sociedade. Uma outra situação também, que a BNCC sempre vai falar o tempo todo, que vai estar presente no currículo posteriormente, é a questão de que o preconceito linguístico ele deve ser atacado de todas as formas. Apesar de ser estruturado, ele não pode ser aceito. Então, trabalha-se sempre pela questão da construção da alteridade. O que é alteridade? A alteridade é quando eu consigo ver o outro e respeitar e também aprender, né, com aquilo que esse outro me oferta. E a linguagem, como falamos, ela é o nosso maior retrato, né? Ela é a espinha dorsal da nossa identidade. Pessoal, eu quero que fique bem claro, então, após este vídeo, né, que a BNCC ela privilegia sim as variantes linguísticas, a concepção de língua como interação. Ela é um documento que fica mais no campo das ideias, mas ela estabelece aí pressupostos para a execução dos currículos. As secretarias estaduais e municipais de educação tiveram algum tempo para se adaptar e construir os próprios currículos. E aí, nestes currículos, foram privilegiadas as visões da BNCC. Falando pelo currículo do Espírito Santo, os privilégios aqui ocorreram no campo da utilização da sociolinguística como base, do privilégio das variantes nos textos, né? E na questão da ideia de que a linguagem é uma disputa no campo ideológico, político também, e que o preconceito linguístico deve ser atacado. Em linhas gerais é isso. Eu estou enviando também um artigo para vocês lerem acerca de tudo isso que eu falei, mas claro, né? Aprofundarem ainda mais o que aqui está. Obrigada pela atenção.